meninos tá do avançando. Sabe foi o que os meninos do Flamengo provaram? Gol. Eles são... Eles são o quê? São o São quê? Zica. Zica! Eles Eu são gosto dessa zica. canção. Para mim, em termos de personalidade, eu esperava justamente isso, que eles não tivessem medo de jogar. E coisa que eu disse para eles, de que eles têm uma enorme responsabilidade, e eu não a tirava dos ombros deles. Pelo contrário, eu a colocava mais. Isso faz parte do menino feito no Flamengo. Então eu não tirei essa responsabilidade dele, muito pelo contrário, coloquei, fiz justamente eles perceberem de que eles pertenciam a um grande clube. Que isso, Leonardo Não, tô falando que Bertozzi? eu tinha um professor... Mas aqui, na faculdade ou Não, na na escola, no ensino, chamamos de ensino médio. ensino médio? Eu nem sei mais como é agora. Que a aula dele era no primeiro horário, Tá. segunda-feira. Então ele exigia que fizesse anotações do que ele falava, para ninguém dormir. Mas por que você está falando sobre isso? Você está querendo fazer alguma comparação? Não, nenhuma, absolutamente. Ah, não? Só tava Não, lembrando porque eu disso. falei aqui Curioso, que o Capejani me lembra aulas em que, faltando 40 minutos, já rolava aquela angústia. Aí teve Quando é que vai acabar? teve um dia que ele, em vez de dar aula, ele colocou sonhos do Akira Kurosawa. Olha só, hein? Eita. Como é que você não vai dormir? No primeiro horário, aula de sonho, manhã. É sonho. Pô, pelo amor de Deus. Aí vocês sonharam tudo. Não, dormir fácil. Que aula mas era essa, hein? Só curiosidade. era literatura italiana. Gostei muito dos bom, hein? meninos, hein? Dos meninos do Fla. Os meninos são zica mesmo. E gostei também da concentração. Que tem a ver Essa o história som do com vestiário eu curti. Não, e assim, sabe uma coisa legal? Meus caras um preparo físico muito bom. Esses moleques estão jogando quase a cada 2 dias mesmo, aqui na né? Copinha, né? Tudo bem, você são vai lá, menino, tu vai tudo falar, menino. tudo menino e tal. Mas não, pô. Mas mesmo assim é uma sequência de jogos pesada que eles estavam enfrentando aqui, né? Então eu achei interessante isso. Claro que, por outro lado, você tem um ritmo de jogo que os caras que voltaram agora não iam ter. Mas gostei. E a estratégia também foi boa, né? O que você vai fazer? Chama o time da casa, que queira ou não, num jogo como esse, por mais que o Volta Redonda seja um time pequeno, ele passa a ter a responsabilidade de jogar, né? Porque ele tá ali, tá se preparando há bastante tempo, tá em casa e não vai ser todo time que vai ter a chance de pegar um Flamengo totalmente com os garotos. E o Flamengo foi muito bem aproveitar os espaços no contra-ataque. Então, os meninos que fizeram o gol, Lucas Silva e o PP, foram muito bem. O Ronaldo, que é um jogador que estranhamente teve pouca chance com o Zé Ricardo, né? Eu falo estranhamente porque o Zé Ricardo deu muita oportunidade para ele na base e ele foi muito bem na base com o próprio Zé Ricardo. Acabou saindo emprestado, voltando agora. Também acho muito bom jogador. Mas bons sinais, né? A questão agora o Flamengo tem um elenco recheado. Como pescar esses jogadores para que alguns deles possam ser úteis ao longo da temporada, né? De repente a gente fica nessa sanha aí de tem que contratar. Ano passado, por exemplo, na hora que apertou na reta final da temporada, quem segurou a bronca foram 2 meninos, né? Os meninos, não foi nem Diego, não foi nem Everton Ribeiro, não foi nenhum desses caras. E então, acho que isso é doar para isso, gente. E acho que esses meninos têm que jogar mais vezes, inclusive. Mas eu acho que vão jogar, Léo. Eu acho que eles agora, principalmente depois que eles mostraram nesse primeiro Ganharam jogo. moral pra isso, Eles né? vão, é verdade. Agora é o eles seguinte, vão o moral pra isso. campeonato estadual do Rio, você não precisa, agora você não precisa nem ganhar turno para disputar o título. Então, assim, de um jeito, cara, se o Flamengo jogar com esse time o campeonato, ele vai disputar o título. Você sabe que ontem, quando a gente deu a escalação e fez aquela brincadeira, né? Copa São, São né? Paulo, Flamengo. Eu temi por essa escalação. Porque, como disse o Nicola, o Volta Redonda é um time com divisão no futebol brasileiro, é um time bem estruturado também, não é que jogou contra ninguém. O que só valoriza essa vitória dos meninos. Para mim, é uma vitória inesperada, pelo jeito que foi, pela tranquilidade em termos de placar, né? Tudo bem que foi no contra-ataque, mas em termos de placar, uma vitória tranquila e também uma quebra de expectativa, porque como o torcedor rubro-negro acaba o ano passado com muitas queixas em relação à motivação do seu time, mais do que as queixas técnicas, e elas também existiam em relação ao problema do goleiro, em relação ao Márcio Araújo, em relação aos laterais, mas o que pegava para o torcedor do Flamengo era que o time não estava sentindo a camisa. É isso que o rubro-negro ficou doido no ano passado. Isso que comove no jogo E esse de hoje, time é comovente, justamente. Você vê os garotos... Relativizando, claro, que é o primeiro jogo de uma temporada, mas isso que comove. Começa muito legal em termos de astral.
São os meninos que sentem ali a base, né? Aquela história do craque que o Flamengo faz em casa, o manto. Eu tenho certeza que o rubro-negro ontem se identificou muito mais com a vitória desses meninos do que com muitos jogos dos medalhões do ano passado. Sim. Por isso que eu chamei de print da ingratidão, aquele lá que estava especulando o Flamengo estrelado. De não valorizar. Porque, historicamente, sempre o Flamengo teve alguns componentes da base nos grandes times e grandes conquistas. Seja Libertadores, Campeonato Brasileiro, sempre teve. Nunca teve uma constelação de jogadores importados e nenhum representante da base. Então, ontem acho que foi isso. Foi comovente pelo esforço de um pessoal que ainda está disputando a Copinha e que mostrou essa identidade que a gente questionou durante todo o ano, que é algo que faltou ao Flamengo, em especial no período do Zé Ricardo, depois daquela lambisgoia. A torcida ficou muito feliz mesmo com os meninos. Todo mundo falando que os moleques são zica, os moleques são zica. E todo mundo falando o que o professor já estava comentando também. Falando que a entrada foi muito melhor do que alguns jogadores do ano passado. É inevitável a comparação, assim, né? Pois é. A base entrou com mais garra que o time principal. Camisa 10 com o garoto caiu melhor que com o Diego. Claro, não tem como você não comparar, até porque era isso que a torcida mais pedia no ano passado. O time ganhava, o time entrava em campo, perdia e beleza, estava tudo bem. A torcida desesperada para que aquele time, pelo menos, demonstrasse raiva por ter perdido algum jogo. Mas não, estava tudo tranquilo, perdia, ganhava, é tudo a mesma coisa. Na hora do gol, eu tava pensando que se passa a bola, moleque fominha, não solta, né? Eles são, né? Eles seguram a bola e dão uma vontade, né? De moleque, né? Mas cada... senti isso também. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Vezes, e cada comemoração, né? Assim, nossa, mas solta essa bola, menino. E cada comemoração, você percebia como aquilo era especial pro garoto, né? Verdade. A comemoração dele como se fosse uma decisão de campeonato. Já tá no almanaque, né? O professor que gosta de almanaque, né? O Flamengo é o único dos times do Rio de Janeiro, é o único time do Rio de Janeiro nas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores. Com um detalhe de que jogou contra o Audax, na casa do Audax na rodada passada, sem 6 titulares que foram integrar... Né? Em Barueri. É porque o Audax tem jogado lá, né? Desde... Tá jogando em Osasco. Em Osasco, tá. Então esquece o que eu falo. Mas jogando... Osasco, Barueri, jogando, né? Mas jogando... O Flamengo venceu o Audax por 1-0, sem 6 titulares, que foram promovidos para esse jogo. E agora voltam para enfrentar o Avaí na próxima fase, na fase de quartas de final. É por causa desses meninos e por causa do que fizeram os garotos promovidos ao time principal no ano passado que eu fui contra a contratação do Marlos Moreno. Acho que ele pode chegar para tirar espaço desses caras. E aí, não é um feedback meu, mas é um feedback da comissão técnica do Flamengo a partir do que viu antes e depois do jogo. O Carpegiani, que segue uma linha bem antiga do futebol, o cara que foi campeão mundial 36 anos atrás, ele percebeu uma garotada bem madura, pelo menos foi a demonstração que os meninos deram ontem, em vez daquelas caixas de som que amplificam barulho e tal, de redes sociais, de WhatsApp, de fotos para Instagram. O Carpegiani viu antes e depois do jogo, até na volta redonda ao Rio de Janeiro, meninos bem concentrados, bem compenetrados, bem cientes do que estavam fazendo, e isso chamou bastante atenção. Eles não estavam nas redes sociais, nada? Não, eles não entraram nem celular, moderação, né? Com bastante moderação. E não teve Wi-Fi, não teve som. Então, porque não teve Wi-Fi, por isso, né? Pode ser. Mas de qualquer maneira... Mas podia usar o 4G. Descobre isso depois. É legal, isso é muito acabou legal, aqui. a concentração. É também... o primeiro jogo, tem que mostrar concentração mesmo, tem que ser assim. É também por isso, óbvio que o que mais vale é o que eles fazem dentro de campo, né? Mas é também por conta desse comportamento maduro que eles mostraram fora de campo que o Carpegiani pensa em voltar a utilizar esses meninos. E a hora é agora. Se não usar no Campeonato Carioca, não vai usar ao longo da temporada. E você vê que situação inusitada, porque se o Carpegiani já há certo reparo em relação à idade dele como técnico para o time principal, 68. Em relação a eles, ele podia ser avô desses meninos. Sim. A média de 19 anos de idade, ele tem 68, é isso mesmo. Então é uma loucura, né? Vamos supor o ruído que poderia dar em relação aos hábitos muito modernos desses meninos. São vários casos assim, né? Desse contraste. Né? E eu gosto do respeito também, né? Porque os meninos podiam simplesmente também ficar, que saco, né? E encarar essa forma de, não vamos usar celular, não vai ter música, e encarar de uma forma ruim. Mas não, eles encararam com a parte positiva da coisa. Eles pensaram, vamos também, focar, Marcela, vamos concentrar. Eu tenho uma teoria sobre a utilização de garotos. O Santos, por exemplo, ele é sempre citado como um clube que tem sorte na utilização dos garotos e tem também a competência de dar a chance a eles. Mas o Santos dá sempre chance para vários garotos juntos.
o que facilita a integração. Tá. Então, você lembra de Diego e Robinho juntos. Sim. Você lembra de Ganso e Neymar. Você lembra da geração de 78, bem lá atrás, Juari, Newton Batata, João Paulo, embora o Newton Batata tenha vindo de fora, mas era muito jovem, Pita. Então, isso facilita a integração, porque são os garotos juntos. Esse é um caso de muitos garotos subindo juntos. Acho que no futuro eles vão ter muito poucas oportunidades de jogarem todos num time, como aconteceu ontem. Não, o próprio Flamengo, nos anos 90, aquela geração, eram vários jogadores. Levas, né? Levas de jogadores que já se conhecem de outras... Sim. Isso facilita a integração no time. É diferente de você botar um garoto Salvador junto, jogar as feras, time cheio de craque, gente que não quer passar a bola para o garoto. Né? Então, acho que até nisso o Flamengo, ao longo dos anos, sempre deu sorte e, mais uma vez, tem uma leva de garotos para subir junto, né? Para um fazer companhia para o outro e também se sentirem um pouco mais seguros. E sobre essa história da maturidade também, tem jogador que é maduro ao ponto de ficar nas redes sociais e ainda assim depois estar concentrado. O Neymar faz muito isso. Sim. O Daniel Alves e grandes jogadores também fazem isso. Eles ficam nas redes sociais minutos antes de entrar em campo, entram em campo e continuam muito concentrados. Sassá. Quem? O Sassá, o futebol não desconcentra o Sassá nas redes sociais. Ele continua concentrado. É quase um youtuber daqui a pouco. O futebol não atrapalha em nada. Felipe Melo faz muito isso. Sim. Mas tem os meninos que estão começando e que nem sempre eles vão conseguir ter essa maturidade de concentração que eles precisam segurar um pouco mais, que quem está acima deles precisam segurar um pouco mais. E foi o que aconteceu ontem e foi muito legal. E essa entrevista, hein? Foi difícil chegar onde eu cheguei, mas ainda não cheguei em lugar nenhum, né, Léo? Você vê, o garoto, caramba, não tem experiência, habilidade, claro. Mas todo mundo entendeu o que ele quis dizer. E chegar a esse momento de jogar pelo time principal... Já é uma caminhada, mas é só o começo, pô, quer dizer... Se ele inverte essa frase, ficava legal. Se ele fala assim, embora eu ainda não tenha chegado a lugar nenhum, foi difícil chegar até aqui. Continua meio louco. Ainda fica meio esquisito. Lucas Silva. Só um pouco mais rebuscado, no caso. Difícil chegar onde eu cheguei, mas ainda... não cheguei a lugar nenhum. Embora eu reconheça que ainda tem muito a fazer... Já foi difícil chegar até aqui. Já foi difícil. É bom que você já sabe que é o Lucas Silva que falou, porque tem tanta declaração assim no futebol brasileiro que são vários, né, que são indicados como os donos da frase. Essa aí nem o Lucas Silva e Silva, que é nosso querido Leandro. É Leandro o nome dele, né? Não, é Luciano. Então, errei. É melhor chamar de Lucas mesmo. Luciano Amaral. O Rômulo Mendonça, ele chega, não vai na redação. Não, mas hoje à tarde eu vou. Vai. Luciano Amaral, beijo pro Lu. De repente, saber o nome dos companheiros... Seria bom. Eu conheço, já conversei com ele. Eu falei que adorava ver o Luciano. Eu chamo ele de Lu. Ela chama de Lucas mesmo, né? É que eu chamo ele de Lê, né? Então, mas o nome dele é Luciano. É Luciano Amaral. Luciano Amaral. Sim, eu troquei com o Leandro. E é bem mas perto. Eu acompanhava. Lucas, com o Antônio Fagundes, com Gianfrancesco Guarnieri. E ele, com 7 anos de idade. E grandes participações especiais. Sim. Lucian Lins, né? Denise Fraga estava ontem no Persona, na TV Cultura. Colega de emissora do excelente programa. Né? Agora é de novo. E ela participou também. Sim, é Quer maravilhoso. dizer, o Celso Zé já foi colega do Lucas Silva e Silva em 2 emissoras. É verdade. E um programa que fez tanto sucesso era a TV Cultura, né? Num período em que a criançada queria ver a Xuxa, o Praga, o Dengue, a Mara Maravilha, quer dizer, era aquela coisa das meninas bonitinhas, né? Fazendo sucesso. E tinha um seriado com um roteiro tão legal. Então é um fenômeno o Mundo da Lua. É, muito legal. Acho que ele desviou um pouco o assunto, mas tudo bem. Chegou aqui na redação... É mais Mundo da Lua que essa frase. É Lucas Silva. Não, mas ele não. O Lucas Silva, ele não tem idade para assistir o Mundo da Lua. Talvez ele tenha visto em outro lugar, mas ele não tem idade. Só reprise, da nossa geração. Mas voltando à parte Quando ele nasceu... Ele sempre quer cortar, né? Quando ele nasceu, o Luciano já era adulto, velho. Luciano já era adulto. Quando o Luciano chegou aqui na redação, eu parei e senta aí, vamos conversar sobre. Ele falou sobre como é difícil, cara. Como era difícil, né? Que ele chega, as pessoas olham pra ele e ele fala, sim. Sou eu, né? E ele falou também, antes de Nicola cortar o assunto, tá tão gostoso, mas vê o Nicola e corta. Tá querendo conversar de coisa séria e aí depois vem um pessoal no Twitter dizendo, Marcela, você tem que ir embora, porque ninguém aguenta, você não coloca ordem na casa. Que isso, não. Bruno, por favor, volte aí, eu fico aqui também não coloca também, então pode...
Não, eu perguntei para ele como é que era contracenar com o Antônio Fagundes e o Foi a primeira vez que ele respondeu. Ele falou, não, eu tinha... É uma pergunta muito original. Eu não tinha nem ideia de quem ele era. Ele perguntou, não, eu via eles como meu avô e ia. Que era um menino de 7 anos, 8 anos. Sim. Fingia que era o avô e começava a falar, ler o roteiro. Não tem muita ideia da importância mesmo. Tá bom, vai, o Nicola que é mais... Mas eu fiz assim, tipo, umas 15 perguntas pro Luciano. Eu fiz umas 15 perguntas pro Luciano. E aí teve uma hora que ele falou assim, chega ou vai continuar? Eu fiquei com vergonha. Tem mais alguma dúvida? Eu fiquei com vergonha, mas eu não parava de perguntar. Fiquei empolgada com o companheiro de emissão. Aqui, mas faz uma pergunta pro Nicola agora. Ô, Nicola, fale. Não, é só para falar do Lucas Silva, para mim foi o melhor jogador do Flamengo. O que mais arriscou lances, o que mais chamou a responsabilidade. Parecia eu não sentir nada o jogo. Alguns dos meninos começaram mais nervosos e foram se soltando ao longo do tempo. Outros, que a gente já está mais acostumado a ver, como o Ronaldo, como o Jonas, tiveram as dificuldades naturais de um jogo em início de temporada. O Lucas Silva não. O Lucas Silva vem jogando a Copa São Paulo, jogou muito bem, mostrou personalidade, mostrou futebol, boa pontaria, às vezes alguns momentos de individualidade demais, mas faz parte também da idade. Foi quem mais me chamou a atenção nesse jogo. Então eu gosto de falar do Flamengo isso, nos jovens surgindo, os garotos, muito melhor do que falando de Wagner Love, vem ou não vem. Rueda? Aquele chato lá. Ricardo Goulart. Ricardo Goulart agora é história com o Palmeiras. Flamengo, Mas o Flamengo é Wagner Love, o cara todo ano a mesma história, o cara ele já acerta com o clube, não consegui. Ele chegou lá todo cheio de graça, parece que já deu uma cortada Então, no nozinho dele, né? Já? Não é a primeira vez isso, né? Se ele não tem resultado e nem resposta até agora, eu acho muito difícil ele vir. Ele já conversou demais, né? Já deu tempo dele ter pelo menos umas 10 reuniões. Se for uma de manhã e uma de tarde, já deu tempo dele ter algumas reuniões. Com o careca de cabelo branco lá? Careca de cabelo branco. Sabe lá que do lembrava, Nicola, Léo? O Bianchi era careca de cabelo branco. Quem? O Bianchi. Carlos Bianchi. O fã do Ele esporte tinha mandou. Careca. a careca. Ele era calvo. Ele era E o calvo, lado não é careca. Careca, Careca, quem Ele pareceu o professor aéreo da corrida maluca. É verdade. A pessoa não estava aqui Tinha quando o cabelo. Nicola falou que tínhamos o presidente do Allianz. Tio Derico, né? O careca cabeludo. Sim. O careca cabeludo. Era careca de cabelo branco. Derico. Mas ele já teve a reunião com um careca de cabelo branco e não deve ter dado nada. Pelo menos o Flamengo Até não tá agora não dá. É porque assim, o Wagner Love deixa o Rio de Janeiro, Marcelo. O Wagner Love deixa o Rio de Janeiro com um acerto verbal com o Flamengo em termos de salário e com a promessa de que ia conseguir a rescisão de contrato com os turcos. O Flamengo não ia nem precisar pôr dinheiro para rescindir o contrato. Tipo, eu tenho moral com o careca de cabelo branco lá e tal, eu renovei o contrato, eu sou o ídolo do time, vou chegar lá e vou me resolver. O Flamengo fala, tá bom, se você se resolver, o contrato já está aqui, se assina e passa a ser jogador. O Wagner Love chegou, conversou com o careca, o cabelo branco da experiência do presidente do Alaniyaspor. Alaniyaspor. Isso, esse time aí. Até agora o careca não se comoveu. O time está brigando para não cair, ele é o artilheiro, o principal jogador, o ídolo do torcedor. Está mais difícil do que o Wagner Love havia dito para o Flamengo. A gente está lançando vários personagens esse ano, né? Tem o careca de cabelo branco, o Henrique cabelo molhado. Henrique cabelo molhado. Tem o Adriano Sofredor também. Tem a Jacime. O Jaci, né? O Jaci marcou, né? É homem ou mulher, Jaci? Henrique Sofredor. Homem? É o Henrique Sofredor.